Alô, galera Footstar! O nosso personagem de hoje é o ex-jogador que iniciou nas categorias de base do Sinop e hoje é um importante técnico de futebol brasileiro. É claro que estamos falando de Rogério Ceni, famoso pela habilidade de fazer gols em cobranças de falta de jogos contra grandes rivais. Uma muralha à frente que não deixava passar nada. E começou sua jornada no mundo do futebol aos 17 anos. Tá achando pouco? Então agora você vai descobrir qual a sua fortuna, onde mora e as encrencas que ele já se meteu. Mas por que a pressa, capitão? Antes, ajuda o canal Footstar. Deixe seu like e se inscreva. O canal que te conta tudo sobre a vida, dos luxos e das encrencas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Vambora! Rogério Muck Ceni, ou Rogério Ceni, nasceu em Pato Branco, uma cidade do interior do Paraná. Em janeiro de 1973, ainda criança, se mudou para Sinop com sua família. E desde muito garoto mostrou ter aptidão para a bola. Aos 14 anos, já se dividia entre o emprego no banco e o futebol. Quando tinha apenas 17 anos, em 1990, fez sua estreia em um time do Sinop. E logo no seu primeiro jogo, pegou um pênalti na campanha pelo título mato-grossense. Esse foi o primeiro título de sua carreira. Vendo o interesse do garoto que tinha sido despedido do emprego no banco e já se dedicava integralmente à carreira de jogador, seu pai arrumou um teste para Rogério no tricolor paulista. Com a camisa do Sinop foram 11 partidas e um título. No segundo semestre de 1990, o goleiro vai para o time profissional do São Paulo, inicialmente composto de quarto goleiro das categorias de base. Em 92, disputou sua primeira Copa São Paulo como reserva. Chegou a frequentar o banco de reservas do time principal, mas voltou à base para ser titular e campeão da Copa de São Paulo de 93. A partir de então, passou a ser primeiro reserva da equipe principal. E não era um time qualquer, era a máquina tricolor no início dos anos 90. Sob comando do lendário Tele Santana e na reserva de Zete, ele conquistou a Libertadores de 1993, a Recopa Sul-Americana e o título Interclubes, hoje conhecido como Mundial de Clubes. No dia 25 de junho desse ano, Rogério Ceni fez sua estreia no futebol profissional, contra o Tenerife, no torneio de Santiago de Compostela, com direito a pênalti defendido e uma vitória contundente de 4-1. Em 94, o goleiro passa a ter mais chances no time titular, especialmente no Expressinho, dirigido por Muricy Ramalho. Com o tricolor, ele vence a Recopa Sul-Americana e a Copa Comebol, e a equipe fica ainda com vice do Paulistão e da Libertadores. No ano seguinte, seguiu nessa toada de reserva de luxo, entrando em jogos pontuais e no Expressinho, até que em 1996, Zete se transferiu do São Paulo para o Santos. Era a chance que Rogério esperava. Após ser lapidado pelos últimos anos pelo técnico Muricy Ramalho, ele virou o titular do tricolor. No ano seguinte, já absoluto na meta do São Paulo, ele começou a exercer uma nova função, que faria entrar para a história do futebol mundial. Foi no dia 15 de fevereiro de 1997, em um jogo do Paulistão contra a União São João de Araras. Após uma falta perto da área, Ceni deixa a sua meta, atravessa o campo e faz o seu primeiro gol da sua recordista carreira. Entre 1998 a 2001, o craque conquistou 2 títulos do Campeonato Paulista, que somam a lista de prêmios da carreira do atleta. Já em 2001, faturou a Copa Rio-São Paulo. Com o passar dos anos, o goleiro não parou mais de cobrar faltas e fazer os gols que em muitas partidas foram decisivos para o time. Em 2002, o craque fez 50 partidas e 5 gols de cobrança de falta, o que o leva a ser apontado como o melhor goleiro do país. Mas seu grande ano foi outro. Em 2005 ele foi brilhante, a começar pelo Campeonato Paulista, em que ganhou o título e foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Depois faturou a grande Copa Libertadores da América e levou diversos títulos individuais, como o melhor goleiro, o jogador da final e o craque da Libertadores. Para completar, em dezembro, o São Paulo viajou para o Japão. O goleiro virou uma muralha e não deixou passar nada.
E valeu a pena, o São Paulo foi campeão e ele foi eleito o melhor jogador da final. Entre 2006 e 2008, foi tricampeão do disputadíssimo Campeonato Brasileiro. Inclusive, ganhou 2 títulos como melhor jogador do campeonato. Em 2011, Rogério chegou a uma marca histórica, o gol do número 100 em sua carreira, consolidando ainda mais sua fama de goleiro artilheiro. O gol aconteceu contra o Corinthians na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista, onde o tricolor ganhou a partida por 2-1. No ano seguinte, o São Paulo ganhou a Copa Sul-Americana e Rogério faturou mais um título pelo tricolor. A última partida do craque pelo tricolor foi uma derrota do São Paulo por 3-1 para o Santos em 2015. Foram 25 anos de carreira no time titular do São Paulo, com a camisa 1 e uma linda história. Ceni jogou ao todo 1.237 partidas, marcou 131 gols e bateu muitos recordes. Alguns números do craque: o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, jogador que mais jogou pelo Brasileiro, jogador brasileiro que mais jogou pela Libertadores, jogador que mais conquistou títulos na história do São Paulo, jogador que mais entrou com braçadeira de capitão no mundo, jogador que mais disputou partidas seguidas da história, jogador do mundo com o maior número de partidas por um mesmo clube, jogador que mais ganhou o troféu Bola de Prata com 6 títulos, jogador com mais vitórias por um mesmo clube no mundo. Com tantos recordes e atuações notáveis, Rogério construiu sua história também na seleção brasileira. Sua primeira convocação foi para a disputa da Copa das Confederações de 1997, na qual o goleiro e a seleção conquistaram a taça. Em 2002, após viver uma ótima fase, foi chamado para disputar a Copa do Mundo e, mesmo no banco, se sagrou pentacampeão com a seleção canarinho. Na Copa seguinte, 2006, foi novamente convocado, dessa vez para a reserva de Dida. Foi sua última aparição na seleção canarinho. Logo após encerrar sua história jogando futebol, Rogério começou a trilhar uma nova e vitoriosa carreira. Ele fez cursos e estágios e se tornou treinador de futebol. Sua primeira experiência foi como auxiliar do então técnico da seleção brasileira, o Dunga, para a Copa Centenário. Em 2017, Rogério voltou ao tricolor, mas dessa vez como técnico. Muita gente achou sua contratação precipitada e acusou o presidente são paulino de uma jogada política só para se reeleger. O fato é que Ceni não foi bem e acabou demitido depois de apenas 7 meses. Mas o ex-jogador não ficou parado. Logo depois, em 2018, foi chamado pelo Fortaleza. No comando do time cearense, ele conquistou o título da Série B e o acesso à primeira divisão. Em 2019, conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. No segundo semestre desse ano, ele aceitou um convite do Cruzeiro, que começava uma fase conturbada. Só que sua passagem pela Toca da Raposa não foi exatamente longa. Ele foi demitido depois de um pouco mais de um mês, após brigas com Thiago Neves e Dedé, os jogadores principais do clube. 3 dias após a sua demissão do Cruzeiro, Ceni foi anunciado novamente pelo Fortaleza, substituindo o demitido Zé Ricardo. Em 2020, conquistou novamente o título estadual do Ceará, seu 4º título pelo Fortaleza. No final do ano, Ceni acertou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Em substituição ao demitido Domenech Torrete, ele venceu a Série A de 2020 como clube, mas foi demitido em julho de 2021. Ceni retornou ao São Paulo em outubro de 2021, dessa vez por merecimento. Ele veio para substituir o argentino Herman Crespo. E ele até começou bem, mas perdeu as finais do Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana de 2022 contra o Palmeiras e Independente Del Valle, e foi mais uma vez demitido. Depois de um período de estudo e reciclagem em setembro de 2023, Ceni foi chamado para assumir o Bahia. A SAF da equipe tinha acabado de ser adquirida pelo Grupo City, mas corria o risco de cair para a Série B, fazendo uma campanha de recuperação que só terminou nas últimas rodadas. Ceni conseguiu manter o time na primeira divisão. Agora, com mais investimento no clube, ele espera estabelecer o Bahia entre os grandes times do país. Rogério Ceni é conhecido por ter uma vida bem discreta, sem muitos holofotes e badalações. A família sempre foi importante para ele. Pai de 3 filhos, as gêmeas, Clara e Beatriz, e o caçula Henrique. O craque foi casado com Sandra Ceni de 2000 a 2014
e desse relacionamento teve as gêmeas. O relacionamento chegou ao fim após o atleta ter tido um filho fora do casamento, com a atriz Ana Paula Vieira. Embora o filho tenha nascido em 2012, apenas em 2014 o craque assumiu publicamente por uma nota em seu site oficial. Apesar de ser extremamente disciplinado com seu trabalho, Ceni sempre arrumou o tempo para estar com seus filhos e familiares. Sempre que pode, nas férias, vai visitar o seu pai na fazenda e passar um tempo ao lado do seu maior incentivador. Outro fator que é bem importante em sua vida é a música. Roqueiro assumido, o craque sempre vai aos festivais de seus ídolos. Em um dos shows no Morumbi que o craque foi assistir, teve a honra de tirar foto com o ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters. Para desempenhar um excelente trabalho como técnico, Rogério partiu com destino à Terra da Rainha, para se especializar e se desempenhar melhor. Foram quase 3 meses no Reino Unido nesse intercâmbio. Isso sem falar nas viagens que o craque fez, como Reino Unido, Espanha, Disney e até Tailândia. O craque sabe aproveitar a vida em grande estilo. Além disso, Ceni é um fã de tênis. Além de torcer bastante para o esporte, em alguns cliques raros podemos ver ele jogando com seus amigos. Um atleta que sabe apreciar outras modalidades. Aí sim! Foram 25 anos no São Paulo com um salário maravilhoso e recompensava seu empenho e dedicação. Com isso, o craque acumulou uma boa quantia em dinheiro que bem investia. O craque não precisa mais trabalhar para ter uma boa renda. Ceni também aproveitou a popularidade e fechou bons negócios com grandes empresas, como a Nescau, Ford e Skin. Como treinador, em 2022, faturou um contrato de R$700 mil, o quarto melhor salário de técnico do Brasil, além de participar de palestras que aumentam ainda mais sua fortuna. Segundo dados, o atual time do treinador do Bahia precisou abrir os cofres para fechar com o ex-jogador, e estima-se que o salário é de R$1 milhão. Isso amplia ainda mais sua fortuna, que já está bem encorpada. O craque, após a aposentadoria, investiu em diversos apartamentos ainda na planta na Barra Funda, em um condomínio recém-construído próximo ao centro de treinamento do Tricolor Paulista. Seu objetivo era gerar renda passiva dos imóveis para alugar para os jovens jogadores do São Paulo e Palmeiras. E além disso, ter o seu lugar quando estava treinando o São Paulo. O investimento para a compra dessas unidades, na época, o craque teve que desembolsar cerca de R$300 mil para ter apartamentos de 72 metros quadrados, um bom tamanho para famílias pequenas. Estima-se que o valor da revenda gira em torno de R$550 mil. Além disso, tem registro de uma venda da mansão de Ceni no Morumbi, próximo à Praça Vinícius de Moraes. O valor estimado dessa luxuosa casa cravada no coração do bairro é de 5 a 10 milhões de reais. O craque é extremamente reservado e não divulga sua moradia. Entretanto, podemos imaginar que o craque desfruta do melhor da vida em seu lar e que se deve morar em um palácio cercado por verde e muito bem localizado, diga-se de passagem. O craque Rogério Ceni tem um gosto muito exclusivo para carros. Em sua garagem tem vários modelos bem modernos, mas possui alguns clássicos por quem o treinador é completamente apaixonado. Em 2005, foi premiado pela Toyota, patrocinadora do evento desde 1991, pela conquista do Mundial de Clubes com o modelo Prius, avaliado em R$80 mil. Já em 2013, a UAU Sport divulgou outro modelo do craque, um Toyota Camry, que na época custava R$148 mil. Com motor V6, o carro é uma máquina e tem em alta velocidade e padrão Toyota de qualidade. O primeiro modelo clássico atleta foi flagrado foi um Ford Model A Deluxe, uma Ford Sedan 1929, que pode ser encontrado pelo preço de R$ 79.500 no mercado. Além disso, esse carro já foi usado para homenagear o rei Roberto Carlos, de quem o atleta é fã assumido há muitos anos. Rogério tem um gosto incomum por modelos de carros, mas não podemos deixar de afirmar que sua opção são bem incríveis. Vamos às polêmicas, que foram poucas na carreira do atleta, devido à sua postura discreta e calma. A primeira grande polêmica foi o término do seu casamento de 14 anos, por uma pulada de cerca do atleta com uma atriz ex-Chiquititas que acabou gerando um filho.
O craque deixou claro que não assumiu a criança por pressão, mas porque a ama, afinal é seu filho tanto como as gêmeas. Ele disse que sente muito e pediu desculpa à ex-esposa por ter feito, pois não se orgulhava de sua atitude. No Cruzeiro, o treinador foi demitido com apenas 2 meses. Segundo notas que circulam na mídia, Ceni havia se desentendido com Dedé e Thiago Neves, craques do time na época. E isso foi o motivo de sua demissão. Em entrevista, Rogério explicou que não teve discussão ou bate-boca, que apenas ao final do jogo contra o Ceará no vestiário, o craque motivou os atletas que estavam passando por uma fase sem resultado. E que depois o Dedé começou a falar que não finaliza o assunto. Então Ceni pediu licença e foi para o ônibus esperar. Esclareceu que não teve nada para falar de nenhum jogador e que nunca foi desrespeituoso com ninguém. Na última passagem pelo tricolor paulista, o craque se envolveu em outra polêmica com Marcos Paulo, atleta que pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao tricolor. Segundo os jornais da época, esse não foi o único a limpar no time. Teria sido por exigência do treinador. O atleta Marcos postou uma foto onde dizia: hipocrisia e simpatia, uma junção perigosa. Os torcedores passaram a comentar e em um comentário o craque até deu like. Nesse comentário, o usuário elogiou o atleta e falou para ele sair do São Paulo, pois com Rogério Ceni por lá iria ficar ruim para ele jogar. Isso acabou repercutindo dentro do time e chegando aos ouvidos do treinador. O diretor de futebol repreendeu o jogador, que afirmou que não iria mais arrumar confusão. E aí, gostaram de saber mais da vida dos luxos e das encrencas de Rogério Ceni? Então clique aqui no Footstar. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, é claro, das muitas encrencas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!